Bom, boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara, recém-assumido, o nosso amigo Artêmio, senhor prefeito, demais vereadores e público presente aqui, que está assistindo pela internet, pela rádio. É com grande satisfação que a gente ocupa esse espaço aqui. Eu considero esse espaço da Câmara um espaço nobre, né? A função de vocês, vereadores, é uma função nobre. Acho que a gente tem que dar o devido valor, né? Vocês chegaram aqui com muito esforço. Eles estão representando a opinião de toda a população aqui de Rio Negrinho. Bom, preparei várias folhas aqui para... O senhor tem 10 minutos. Sim. Por favor, me comunique quando te faltar um minuto, só para a gente dar uma apurada. Bom, para dar satisfação à comunidade, eu preparei aqui uma espécie de relatório dos investimentos feitos no ano de 2015. Por quê? Porque foi muito falado agora no final do ano sobre o valor do SAMAI para a comunidade, pois se comenta de repente uma possível terceirização, concessão dos serviços de saneamento aqui de Rio Negrinho, como uma possibilidade, né? O pessoal estava encarando como uma realidade, que estavam vendendo o SAMAI, né? Isso não é verdade, né? Quero já de antemão aqui aproveitar o espaço para falar isso. Ninguém está vendendo o SAMAI não é vendável, ele não pode ser comercializado o SAMAI. O que o município pode fazer é abrir um certame para uma terceirização, uma concessão do serviço. Assim como a prefeita de Bombinhas, onde hoje lá é um serviço, uma concessão, ela está desgostosa com o serviço da concessionária, que é uma empresa privada, é a Casan, e eles estão se analisando daqui a pouco de abrir um novo certame para a concessão dos serviços lá em Bombinhas. E aí abre para todas as empresas participarem, e a Casan inclusive. Tá? Então, isso aí foi, no final do ano foi feito, abriu esse espaço para um estudo, né? Esse estudo foi feito, foi entregue, ele está elaborado, outras empresas vão poder fazer o mesmo estudo, o prazo está aberto, mas não é nada que obrigue a municipalidade a estar fazendo essa concessão, né? Então, se a população achar por bem continuar com o SAMAI como está, como foi cogitado no final do ano passado, que o SAMAI foi muito elogiado, a gente acabou o ano até, todos os funcionários, né, falo em nome de todos os funcionários aqui hoje, lisonjeado porque foi muito elogiado o serviço do SAMAI, tipo, como uma das melhores empresas dentro do município prestando serviço público. Tá? Então, de antemão aqui, quero garantir para os senhores que não tem nada fechado, nada certo, nada... e se for da vontade da população, isso aí não vai se concretizar. Tá? Bom, senhor prefeito, nós aqui em 2015, logo que assumimos, em fevereiro, no lugar do também engenheiro Rubens, somos funcionários de carreira da prefeitura, né? Muito se fala em economizar salários, os nossos salários são economizados porque podia estar uma pessoa de fora lá ganhando o salário de diretor e eu, como engenheiro, ganhando o meu salário de engenheiro. Só que na visão do prefeito, na hora, ele nomeou o Rubens, o engenheiro Rubens, para assumir o cargo, permanecendo ganhando o salário dele de engenheiro, então houve-se uma economia de 2 anos com o salário de diretor, e essa economia está sendo continuada agora com mais um ano na minha função, estou começando hoje aqui, começando o ano, né, praticamente, trazendo mais uma economia para o SAMAI e, consequentemente, para o município, com a economia de um salário de diretor. Eu, na função de diretor, não recebo R$1 a mais do que eu já recebia antes como engenheiro. Tá? Então, a economia já começa por aí, desde o começo da gestão agora do prefeito Alcides, com o Rubens e agora comigo. E no ano passado a gente investiu recursos consideráveis aqui no município de Rio Negrinho. Nós compramos, tem uma tabela aqui com quase 15 itens aqui de compras e aquisições. Nós colocamos câmeras de monitoramento na estação de esgoto para diminuir o vandalismo, o que diminuiu. Colocamos central de alarme também para inibir vandalismo lá na ET, diminuiu, não acabou. Essa semana passada eu estive lá, até comentei com os secretários aqui, tem pessoas lá furtando tela de cerca da estação de esgoto lá. Né? Então, a gente coloca alarme para não danificar os equipamentos, o pessoal vai lá por fora e rouba a tela.
né? Ainda isso não tem como colocar sensor, porque não tem como. Então, vai dar consciência da população que o dinheiro que eu vou ter que gastar lá é o dinheiro arrecadado, né? Então, assim, minimizou bastante o vandalismo lá na estação de esgoto. Nós compramos uma rede escavadeira nova, no valor de 224 mil, que é o item de maior valor aqui, em abril desse ano, de 2015. Compramos um reservatório novo no bairro Vista Alegre, e melhorou bastante o fornecimento de água lá, né? Dobramos a capacidade de reservação. Nós fizemos trabalhos de manutenção, no escritório aqui, lá na Volta Grande, para quem passa lá, né, vê que o escritório lá está remodelado, está com uma pintura nova, tem um estacionamento na frente, antes os funcionários tinham que deixar o carro na rua, na estrada. Eu particularmente, quando passava os caminhões lá, ficava assustado que podia levar o carro junto, né? E a gente fez um estacionamento próprio para os funcionários. Compramos 2 carros novos, 4 motos novas, bombas novas, e aqui os investimentos que eu considero os mais importantes do ano passado, que na verdade eles vão ser entregues esse ano, que foi a aquisição de 2.000 hidrômetros novos e o equipamento de telemetria. Tá? Isso, com esses equipamentos montados, a gente vai ter uma melhor prestação de serviço aqui no município. Tá? Vamos diminuir bastante a parte de perdas de água, né, com essa instalação de novos hidrômetros. Esses novos hidrômetros, alguns foram instalados, não os novos, mas hidrômetros novos, no final do ano, por isso que também ajudou nessa parte de reclamação de aumento de consumo, depois eu vou explicar para os senhores aqui. Tá? Então, ano passado a gente investiu, a grosso modo, em investimentos só, sem custeio, cerca de R$760 mil em um ano. Tá? Dá mais de R$60 mil por mês de investimentos aqui no SAMAI para a melhoria dos serviços. Sobre o aumento de água. Então, o reajuste que teve no final do ano, e em janeiro, logo começou a dar polêmica, eu prometi para mim mesmo que a gente não faz mais reajuste em dezembro, para ficar valendo em janeiro. Era feito assim, a gente vai começar agora, a partir do ano que vem, fazer lá para o meados de abril, que a hora que o consumo aumenta, o pessoal está com o preço antigo. A hora que o consumo começa a cair, aí a gente joga o reajuste, né? A população sente menos. Que daí cai aqueles 2, 3 metros cúbicos ali, que representa 10% do consumo, a gente joga o reajuste, então é como se continuasse o preço o mesmo, e a população sente menos esse impacto. Então, isso já é promessa aqui, eu já fiz isso lá com os funcionários, e faço para os senhores aqui na frente, que reajuste de água agora só daqui praticamente 13 meses. Então, esse ano não tem reajuste vai ficar só lá por meados de abril. Esse reajuste, como que é feito? A partir do momento da contratação da ARES, que é a agência reguladora, aqui para Rio Negrinho, hoje no estado tem 2 agências, para Rio Negrinho e a ARES, ela regula vários municípios, incluindo São Bento, Jaraguá do Sul e alguns municípios gerenciados pela Casan. Ele foi feito assim, eu entrei em contato com o diretor de regulação da agência, que é o engenheiro Ricardo, e pedi para ele: Ricardo, nós precisamos fazer um reajuste, tá? Como sempre é feito, o ano passado foi feito da mesma forma, só que esse ano ele falou: Hugo, nós tivemos um aumento grande em alguns itens que superaram itens da inflação no ano, então eu vou fazer um reajuste ponderado. Tá? Então, o que foi feito? Quanto que o SAMAI gasta com o pessoal? 45%. Tá, quanto que aumentou o custo com o pessoal? Aumentou 9,95%. Então, pela média ponderada, vai ser esse índice. Materiais e produtos químicos, 13% do custo total do SAMAI, aumentou só 6%, então na média ponderada entra. Energia elétrica, não vou falar todos aqui, né? Tem serviços de terceiros, material de construção, manutenção, despesas administrativas, depreciação e sobras para investimento. Energia elétrica representa quase 18% dos nossos gastos mensais. E a energia elétrica aumentou 61% no período. Então, não podia... só a energia elétrica, se eu repassasse somente o reajuste da energia elétrica, daria 10,7% no período de um ano. Então, não podia dar inflação que era menos de 10%, porque eu ia ter um prejuízo muito grande. E esse prejuízo, eu ia ter que aguentar ele todo o ano de 2016. Então, através dessa média ponderada, a agência reguladora falou: vocês podem dar um aumento até 18,24%. Acima disso, vocês têm que negociar com a agência. Até 18,24% a gente permite. Eu sabia que 18% era um aumento muito grande,
né? Só que eu sabia que tinha que ser um pouco mais do que a inflação, de 10, 11%. Então, em contato com o prefeito, né, a gente negociou esse reajuste. O prefeito falou, Hugo, dá o mínimo possível, por favor. E a gente, para não ter tanto aquele prejuízo, a gente colocou uns 12, 13,5%. Então, a gente chegou nesse valor, a agência reguladora achou muito pouco, eles chegaram a falar, Hugo, dá um pouco mais, vocês vão sentir isso no decorrer de 2016, que a gente não sabe o que vai ser o ano, dá um pouco mais, a gente peitou isso aí e tentou ficar com esse índice um pouco menor do que a Ares queria, um pouco maior do que o prefeito queria, mas um pouco mais próximo do ideal. Então, esse foi o aumento de 13,47 e o porquê desse reajuste nesse índice. Quanto tempo? Nossa, passa rápido. Os vereadores, para que não usasse a discussão, daí na tribuna popular, daí fazia... Ou, se não, pedir para os nobres vereadores para acrescentar mais 20 minutos da sessão. Corta a palavra. Eu gostaria que o senhor estendesse. Mais 5 minutos. Mais 20 minutos. 15 minutos para mim está bom. Eu acho que foi chamado aqui, eu acho que de 10 sempre foi estendido, eu acho que tem que ser estendido aí mais 20 minutos a sessão. Né? Os vereadores concordam em estender mais 20 minutos? Quem for favorável, continue como está. Senhor presidente, só cada um tem seu jeito de pensar e analisar. Eu vejo assim, primeiro dia, primeira sessão, é óbvio, mas eu vejo assim, cortar a palavra livre talvez não seria justo, porque eu quero falar alguma coisa e não tenho o direito de falar. Tudo bem? Só uma colocação. Para a próxima sessão, que o senhor presidente fizesse assim, diminuísse, né, os requerimentos para que todos tenham o mesmo direito. Eu não fiz requerimento, mas eu tenho direito à palavra livre. É que hoje tinha bastante requerimento que não tinha sessão. Tudo bem. Né? Então está acrescentado mais 20 minutos. Estou explanando só para... Né? Tudo bem. Está acrescentado mais 20 minutos, então, a sessão nessa noite. Valeu. Tá bom. Sim, senhor. Bom, retornando aqui, então já repassado o porquê desse reajuste, né, e a forma que ele foi dado, eu vou então partir para aquele assunto que foi um pouco mais polêmico na mídia, né, não tanto para os nossos funcionários, houve um acréscimo de atendimento lá no escritório, mas não foi, acho que a maior parte foi a mídia, eu vou falar o nome, Facebook, WhatsApp e jornal, que alarmou mais a população sobre isso aí. Em 14 de dezembro, as pessoas que acompanham o Facebook do SAMAI, eu fiz uma notinha. Por quê? Porque dia 12 ou 13 de dezembro, se eu não me engano, acho que era uma quarta-feira, deu problema de abastecimento aqui em Rio Negrinho. Chegou a faltar água em alguns locais da cidade. E eu liguei para o Araújo, que é o diretor técnico, e falei, no Araújo, o que está acontecendo na cidade que faltou água em tais pontos lá? Ele falou, acho que é em função do aumento de consumo. Eu peguei o carro do escritório do SAMAI, né, fui atender até uma consumidora que me chamou para ir na casa dela lá, que estava com pouca pressão, não ligava a VAP, eu fui pessoalmente lá atender. Chegando no caminho do escritório até o alto da Bela Vista ali, foi uma quantidade, eu não consegui contar quantas casas estavam usando mangueira para lavar portão, calçada, telhado, carro. Tinha muita gente usando mangueira. Até eu cheguei no escritório e falei, meu Deus do céu, como tinha gente usando mangueira e VAP hoje ali numa rua. Só fui pela José Maria Cardoso da Veiga, o asfalto ali, só uma rua, não andei a cidade inteira. E daí, em contato com os funcionários, o pessoal está usando. Daí eu falei, putz, então foi em função de que em setembro, outubro, novembro, choveu bastante, estava mais frio, e em dezembro aumentou o calor e secou. Então, na minha casa, o que a diarista começou a fazer? Começou a lavar a roupa. Lavar uma cortina, lavar um cobertor do inverno, que já não estava mais usando, né? Fazer aquela limpeza que as pessoas fazem para receber os parentes, para deixar a casa um pouco mais limpa para o Natal. Não estou falando aqui que todo mundo fez isso, tá? Mas a grande maioria, isso acontece vários anos. Isso eu tive conversando com o Mário, que foi diretor, com a Adriana, é consumo mesmo, é aumento de consumo em dezembro e janeiro, há um aumento de consumo,
Tá? Então, isso é ponto vencido, que há um aumento de consumo em dezembro e janeiro. Aí eu peguei, até coloquei uma nota no Facebook, dia 14 de dezembro, né, com tantas pessoas, fotos de pessoas aliviando o calor em piscinas, tinha um monte de piscina, né? Eu pedi aqui, ó, por isso fica alerta, use água com consciência, pois além de gastar mais água, você está gastando mais dinheiro. Saiba que a cada 1.000 litros de consumo excedente, aumentará a sua conta em cerca de R$ 5,00 na próxima fatura. A gente já fez um alerta, porque eu vislumbrei um problema futuro. E fui no Facebook e coloquei lá, né, a gente fez matéria para o jornal, fui na rádio, né, e alertei o pessoal para tentar diminuir um pouco o consumo. É claro que a gente não consegue diminuir o consumo. Está com calor, está em casa, você toma um banho, né? Quero dizer ao senhor diretor que já deu o horário. Eu gostaria, se algum vereador quisesse fazer alguma pergunta, para que daí nós pudéssemos continuar a sessão. Daí, nas perguntas, já o senhor dava continuidade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pisca. Hugo, fico agradecido por você ter vindo explanar para nós aí. Eu gostaria de fazer 2 perguntas a você. Da estação de tratamento lá em cima, quanto que foi gasto para a reforma do vandalismo que foi feito lá em cima? Quando foi depredado, quando tinha mandado vigia embora? Você tem o boletim de ocorrência disso? Na estação de esgoto, vandalismo? Lá em cima, isso. Quanto foi gasto? Quanto foi gasto para a reforma? Lá a reforma, alguns itens a empresa arcou, né? A gente fez uma pintura, né? A gente está refazendo a pintura agora para deixar ela um pouco mais bonita lá. E tivemos um problema no filtro prensa, que o pessoal nas pá também não tiveram uns problemas? Nas pá mexedoras? Não, lá não. O problema maior foi na prensa de lodo, que é um equipamento que praticamente a gente nem utilizou ainda. O pessoal foi lá e cortou a manta, danificou bastante. A gente pediu um orçamento para a empresa e foi em torno de 15, 20 mil reais, só que a gente não fez ainda o conserto. E esse conserto vai ser pago a comunidade que vai arcar ou a empresa que vai arcar? Não, a comunidade vai arcar. A Mais empresa já fez a entrega da obra. Esse vigia que era para estar lá foi mandado embora de lá, né? Esse vigia que tinha era a empresa mesmo que fazia a vigilância lá. Pois então a empresa que tem que arcar, nós temos que abrir um processo, porque é a empresa que arca. Após a entrega da obra, foi que ocorreu o dano, no caso, né? Tá, mais uma pergunta. Como você falou que economizou no SAMAI, como que você me explica, economizado com um cargo de diretor e a criação de 8 cargos que passou por essa Casa de Leis, que é onde o senhor passou para nós que não aumentaria em R$ 1.000 no orçamento do SAMAI? Como que o senhor me explica essa criação e aumentou em quantos R$ 1.000? Não vim preparado para falar nesses números, tá? Eu vim preparado para falar em outro assunto, mas na época que a gente entrou com a solicitação de mudança interna do SAMAI, de cargos, a gente acabou cortando uns cargos e criando outros. Eu gostaria que fosse feita só uma pergunta sobre a água do SAMAI. Hoje a discussão é sobre a água da SAMAI, que fosse perguntado sobre isso nessa noite. Eu concordo com o diretor. Mas ele colocou que foi economizado? Vamos colocar em ordem. Hoje a discussão é sobre a água do SAMAI. Tá bom, outra oportunidade nós voltamos a conversar. Ou fazemos um requerimento para você nos passar. Obrigado, Hugo. Obrigado, vereador. Posso perguntar, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Ronei. Quero agradecer o Hugo, né, e dizer, explanou para a gente ali algumas coisas ali, dizendo que o SAMAI é uma autarquia altamente sustentável, que a gente sabe que o SAMAI hoje é a galinha dos ovos de ouro da nossa cidade de Rio Negrinho. E quero dizer, Hugo, assim, como você me explica um comércio que tem um banheiro e uma torneira, numa tarifa que eles pagavam R$ 61, passou para 116. E sabe que a maioria do comércio é débito automático. Vai direto na conta do contribuinte, né? E dizer se esse projeto que estava na Câmara aqui, projeto de lei de crédito suplementar de 500 mil, tem alguma coisa a ver com esse aumento meio grande que houve em algumas contas? Artemio, não faz parte, mas eu só faço questão de responder ao vereador. Ano passado a gente estava com necessidade de um reajuste no contrato com a FUNASA. Um reajuste não, foi feita vamos supor, uma suplementação de valor de R$ 500 mil. A FUNASA aprovou isso aí aqui em Florianópolis, mandou para Brasília, foi aprovado, teve eleições, né? Aí por um motivo lá técnico que a gente não sabe, ou o administrativo, esse dinheiro
não foi complementado, não foi liberado. Aí o que a gente fez? Fazemos a obra ou não? Por causa de R$500 mil? Não, então vamos fazer a obra. A gente pediu, mandou um projeto aqui para a Câmara de Vereadores, solicitando a suplementação desse valor como contrapartida e arcada pelo SAMAI, R$500 mil. A gente mandou esse projeto aqui para a Câmara, ficou vários meses aqui em andamento, passava por comissão e comissões, era questionado, a gente mandava de novo, tal, ficou cerca de 2 meses praticamente esse projeto aqui dentro da Câmara. O que a gente fez? Liguei para a FUNASA, está difícil de aprovação disso aí. Daí eles falaram, daí a gente falou assim, e tem alguma outra forma? A gente pode usar de repente o juro que tem na conta? Daí eles falaram, eu acho que pode, experimenta tentar. Aí a gente pegou, baixou o extrato da prefeitura dos valores que foram desembolsados pela FUNASA, ficaram parados, porque até o teu desembolso para a empreiteira, aquele dinheiro fica parado na conta rendendo o juro. A gente percebeu que tinha 2 contas. E esse total de rendimentos de juro dava R$350 mil. O que eu falei? Ei, toca a ficha, vamos usar esse juro, pedi para a FUNASA, uma solicitação, a FUNASA de pronto autorizou. Nesse meio tempo, de outubro mais ou menos do ano passado até agora, esse valor já está quase em 450 mil. Então a gente praticamente não vai ter nenhum desembolso por parte do SAMAI. Por isso que eu retirei o projeto solicitando que fosse todo com recurso do SAMAI, porque não houve mais a necessidade. Tá? Então não teve esquema nenhum, não teve... Eu só tirei por quê? Porque eu não ia precisar mais de recursos da municipalidade e sim usar os juros de rendimento da aplicação da conta da FUNASA. E a respeito do comércio? Desculpa. É claro que a gente tem que analisar cada caso, né, é um caso. Eu trouxe um exemplo aqui de uma conta de casa, residencial aqui. Vamos supor que antes do aumento, em dezembro, essa residência consumia 20 metros cúbicos por mês. Tá? E depois, agora em janeiro, em função de aumentos aí, nós tivemos a leitura em dezembro, feita no dia 3, e houve um atraso na leitura agora de janeiro, porque o ano começou praticamente dia 4, né, então a gente houve um atraso nas leituras. Então, teve casos que teve 35 dias de leitura em janeiro, na leitura de janeiro. Por isso que deu esse aumento. As pessoas que se sentirem lesadas por esses dias a mais, se chegarem ao SAMAI e for comprovado que foi em função desses dias, a gente faz um abatimento lá. Tá? Mas vamos supor que essa residência consumia 20 metros cúbicos, o gasto dela, a residência, era R$ 87,67. R$ 87,00. Se agora ela consumiu 28 metros cúbicos, que aconteceu vários casos, isso é meio normal, 28 metros cúbicos, de 87 vai para 159, é quase o dobro. Como é que pode de 20 para 28 apenas 8? E o gasto em dinheiro dobrou. Por quê? Porque na residência, a tarifa básica é R$ 27,00 e você tem direito a usar 10 metros cúbicos. Hoje a forma de cobrança é assim aqui no SAMAI e em praticamente 90% dos sistemas de abastecimento de água aí do Brasil. Então você paga por 10 cúbicos, ou melhor, você paga uma taxa e tem direito a 10 cúbicos. Tá? Os consumos excedentes, você passou de 10 cúbicos, cada metro cúbico custa R$ 5,00. Cada metro cúbico, R$ 5,00. Então, se de 10 você passar para 15, a tua conta de água dobra. Não dobrou o consumo, mas a conta de água dobra. Por quê? 10 metros cúbicos você paga R$ 27,20, ou seja, o metro cúbico custa R$ 2,70. Os primeiros 10 metros cúbicos custam R$ 2,70. A partir de 10 cúbicos, o valor do metro cúbico unitário passa a R$ 5,29. Se consumindo 5 metros cúbicos vezes 5,29, dá R$ 26,00 mais ou menos. Ora, eu pagava 27 para 10 cúbicos, gastei mais 5, aumentou mais R$ 26,00. O custo do metro cúbico excedente é mais caro. Isso é fato, é assim desde que eu entrei no SAMAI. Tá? Então, às vezes, a gente não dobra o nosso consumo e dobra o valor no final do mês. Voltando ao caso daquela casa que consumia R$ 20,00, então ela não dobrou o consumo, ela aumentou 8 cúbicos e a fatura dela dobrou. Isso é o que aconteceu em vários casos. Se a gente identificasse que isso aqui foi em função dos dias a mais de leitura, de consumo, a gente ia lá e fazia uma média em cima de 30 dias e baixava lá 3, 4 cúbicos, aí aumentava bem menos. Tá? Então é isso que a gente fez. Nós tivemos alguns atendimentos no começo do ano, cerca de 100 e poucos, quase 200 atendimentos, em função disso aqui. Tá? Posso dizer que quase que na totalidade as pessoas saíram compreendendo o porquê que deu mais caro.
Tá? Então, as pessoas que procuraram o SAMAI pessoalmente, foi solucionado e sanado as dúvidas. É claro que tem pessoas que não procuraram o SAMAI, então estão no seu direito de ainda procurar. E usando aqui uma conta d'água que saiu até em jornal, como capa de jornal, até se vocês souberem de alguém que teve o consumo 600% mais alto, ou o valor 600% mais alto, eu quero ver essa conta. Tá? Porque 600%, para quem é bom de matemática, é 6 vezes o valor. Tá? Eu perguntei para o pessoal lá do atendimento, eles não receberam nenhuma conta com 600%, como foi falado em Facebook e jornal. Eu quero ver essa conta, se foi, a gente vai estudar o caso isoladamente, que foi um caso bem atípico. Tá? Essa conta que apareceu no jornal, o que aconteceu? Ele tinha o hidrômetro dele estava parado, estava danificado. A gente fez 130 trocas de hidrômetros em novembro e dezembro, dentro de um programa de economia e controle de perdas que a gente está implantando no SAMAI. E ele foi um desses hidrômetros que foi trocado. Aí de 0, o consumo dele passou para 6 no primeiro mês, porque foi trocado no meio do mês. Então era um consumo parcial. Depois passou para 13, e depois passou para 21. Ou seja, essa pessoa que tinha aqui desde 2013, desde 2012 praticamente, um medidor zerado, nunca foi ao SAMAI para falar, olha, meu consumo está dando 0, isso é um absurdo. Como é que pode? Eu tenho 3 crianças em casa e meu consumo dá 0. Só que quando é para menos, ninguém vai procurar o SAMAI. Não vai lá falar, olha, eu quero que aumente minha conta d'água, porque eu tenho certeza que eu consumo mais. Isso não vai. A partir do momento que começou a dar consumo, ou seja, aquela pessoa ficou 3 anos sem noção do quanto de água ela consumia. Aí mediu 2 meses, ela falou, é um absurdo uma família gastar 21 cúbicos. Uma família que não sabe quanto gasta, a partir do momento que consome 21 cúbicos, de repente, se ela se conscientizar, esse consumo vai baixar. Tá? Então, teve pelo menos 130 casos de hidrômetros trocados que o consumo de 0 pulou para alguma coisa, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Esses hidrômetros que foram trocados, eu até fiz um estudo hoje aqui, que vai ser uma matéria de quarta-feira no Jornal Perfil, com a Kátia. Esses 130 hidrômetros estavam lesando o SAMAI. Eles estavam sangrando o SAMAI em R$4.000 por mês. Era o prejuízo, a perda financeira que nós estávamos tendo. No primeiro mês após a troca desses hidrômetros, o SAMAI está faturando R$4.000 a mais por mês. Com esse valor, no ano, eu consigo comprar 1.000 hidrômetros novos e melhorar esse processo de controle de perdas. Tá? O SAMAI estava sendo lesado. O contribuinte estava pagando, não sabia quanto estava pagando, não sabia quanto consumia. Já respondeu a pergunta, faz a outra que você tem, daí vamos encerrar a Tribuna Popular de hoje. Mas assim, Hugo, que nem você não me respondeu desse comércio, que não trocou hidrômetro, não foi gasto nem 1 metro cúbico a mais de água, porque está marcada a mesma coisa, só foi alterado o valor. E esse comércio, não esse, vários comércios que me procuraram, que deu essas alterações, eles nos cobram porque deu 100% praticamente, de 61 para R$116, é praticamente 100% de aumento, e eles vão ter que reclamar. Mas e aqueles que não reclamarem, que foram lesados, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar lesadas, ou se eles procurarem depois que pagaram, já foi debitado na sua conta, o SAMAI vai ressarcir e vai dar baixa e vai diminuir a fatura do próximo mês? A fatura d'água é uma conta. A partir do momento que você recebe a conta e paga ela, você praticamente assumiu, concordou com aquele valor. Isso está no nosso regulamento interno do SAMAI. Conta paga não pode ser questionada. Mas isso está lá, a hora que o consumidor faz, assina lá, se compromete até a instalar uma caixa d'água e não instala, porque às vezes não lê ou não quer fazer, está lá no contrato que conta paga não pode ser questionada. Né? Isso via de regra geral. Esse estabelecimento aí dobrou, de repente, o valor, de repente deu mais, teve casos que teve 7 dias a mais de leitura, isso dá uma semana em um mês é mais de 25% às vezes, então só 25% às vezes pode ser pelos dias de consumo. Eu não sei porque eu não estou com essa conta em mão, não posso falar desse caso isolado. Chega amanhã no SAMAI e a gente conversa pessoalmente. Não sei se fiquei devendo alguma resposta. Não, essa aí mesmo. E a respeito lá do projeto, agora eu peguei a cópia aqui, ó. Você falou que foi da Funasa, 500 mil, né? Mas eu tenho aqui, ó, o repasse é para a manutenção de coleta de lixo e coleta seletiva do lixo. Aquele projeto de R$500 mil que você retirou aqui da Câmara de Vereadores.
passado pelo nosso diretor da casa que nos auxilia. Primeiramente, queria, boa noite, agradecer o Hugo por vir aí para esclarecer para a comunidade. Eu gostaria que fosse bem objetivo na minha pergunta e meio rapidinho, porque o nosso tempo está esgotado, não muito comentário. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: quem que é a equipe que faz para vocês ali a parte conjunta para passar aumento para a comunidade? É a autarquia da SAMAI ou é a reguladora? Esse aumento e reajuste autorizado de 18% foi passado pela agência reguladora. Exato. Tá? Aí, o diretor do SAMAI, né, ele tem pessoas de confiança lá dentro, que são o diretor técnico, o diretor administrativo, né, agora os coordenadores técnicos, coordenador administrativo e coordenador financeiro, que são as pessoas que têm mais... É claro que a gente não passa isso para todos os 50 funcionários, porque não tem necessidade. Então, a gente reúne um grupo, pequeno grupo lá, e discute, o reajuste autorizado foi esse, o que vocês acham? Dá para ser, dá para não ser. Então, é feito dessa forma. Mas é claro que a gente fez tudo isso dentro de um critério fornecido pela Ares, e a gente aprovou o reajuste pela Ares, só que não deu na sua totalidade, apenas uma parte. Sim, eu gostaria também de pedir ao presidente, e como você é um cargo hoje dentro do SAMAI, eu gostaria de pedir para o presidente que convocasse de novo o Hugo para vir na próxima sessão, porque eu tenho mais perguntas para nós esclarecer para toda a comunidade. Eu acho que como o nosso tempo está curto hoje, e a gente quer esclarecer para a comunidade, é uma coisa que seja assim, as pessoas entendam, porque a dificuldade é muito grande hoje em termos de SAMAI e autarquia, e hoje não dá para entender essa parte e as perguntas que eu pedia. Então, eu peço ao senhor presidente que convoque de novo um cargo comissionado, ele tem por dever, de repente, para atender os vereadores aí, para nós deixar bem claro com a comunidade. Seria isso. Obrigado, Hugo, pela resposta, e eu agradeço ao presidente também pela resposta. Obrigado, presidente. Hugo, só rapidinho, com relação à sua colocação de que uma pessoa, após paga uma fatura, ela não tem mais como reclamar, que o regimento do SAMAI, eu acho que talvez não. Se resta provado, conforme o Código de Defesa do Consumidor, se resta provado que existe uma diferença, essa diferença ou ela será ressarcida, com certeza, na próxima fatura, mas de alguma forma ela tem que ser ressarcida, porque o cliente não pode ser... Então, só uma correção com relação que o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai contra os princípios do consumidor, né? Então, só para Hugo, eu quero agradecer a sua presença. Na próxima sessão, está convidado para estar na próxima sessão, daí já está respondendo a pergunta do vereador Erickson. Tá. Quero agradecer todos os vereadores pela compreensão de todos. Está convidado para a próxima sessão, e quero agradecer pelo convite que foi feito à sua pessoa, de você vir aqui se esclarecer sobre as tarifas da SAMAI. Daí, na próxima sessão, você tem 1 minuto para você se encerrar com a comunidade. Obrigado pelo espaço, então, Artemio. A gente, às vezes, enquanto pessoa pública, eu era engenheiro, a partir do momento que virei diretor, virei pessoa pública, né? E as pessoas tocam no nosso nome, no nosso cargo, no nome de funcionários do SAMAI, e o Facebook é muito fácil, a pessoa está sentada atrás do computador e fala o que quiser, né? E às vezes a gente, para não dar muita trela para as pessoas, que às vezes falam sem conhecimento de causa, a gente não responde, não continua a discussão, né? A gente procura buscar espaços mais democráticos, como o rádio, o jornal, que a gente consegue se expressar melhor, de uma maneira mais completa. Foi falado algumas vezes aí, na mídia, no jornal, que o SAMAI estava lesando, agiu de má fé nessa cobrança, manipulou equipamentos de leitura, sugando o contribuinte, está fazendo, sabe, isso tudo é mentira, não tem como a gente manipular um equipamento que faz a leitura, né? Esses equipamentos que fazem leitura, o hidrômetro, ele fica na frente da casa e ele mede, ele é inspecionado pelo Imetro, e apenas ele mede o que entra de água na residência, e o leiturista vai lá, anota isso aí e lê, e aí sai na conta. Então não tem como a gente manipular 13 mil hidrômetros na cidade, não ia fazer isso, né? Então, isso aí quem falou foi com uma total falta de conhecimento, e o SAMAI nunca irá fazer isso aí, ou nenhuma empresa privada que vai entrar... Diretor, o tempo está encerrado. Em Rio Negrinho vai fazer isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Tudo bem.
Está E convidado estou à para a próxima disposição. A próxima semana o dos senhor está vereadores. convidado para vir trazer mais alguma resposta. Passamos agora a palavra livre. Cada vereador vai ter 2 minutos e vai ser 2 minutos. Deu os 2 minutos, está encerrado. Vereador Temer, gostaria de falar por primeiro para me poder me ausentar da sessão, conforme eu pedia. Os vereadores concordam? Vai. Vai rápido.